A Deus pela vida do Alisson, que hoje nós tivemos o prazer de conhecer, pastor Elisandra, que está sempre igual eu, assim, preto, branco e uma coisinha rosa. Tem que ter. Se não tiver um negocinho rosa, não é a gente, né? Tem que ter. E fico muito feliz por estar aqui com vocês, que o Eterno possa abençoar a vocês muitíssimo. Louvar a Deus pela vida do meu esposo, que chegou de um plantão 24 horas e a gente já pegou uma estrada. Que Ele venha te abençoar, querido. Você, nosso bebê tão precioso, que custou tão caro, mas para a glória de Deus está aqui. Louvar a Deus por nossa família. Louvar a Deus porque hoje é um dia muito especial em muitas partes no Brasil. Hoje foi comemorado o dia das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. E me lembro de uma história do rabino Davi Weitman, que ele diz que estava no sinal em Nova York. O sinal fechou, tinha um menininho. E quando ele viu o menininho, ele falou assim: rapaz, essa mochila aí parece que está pesada. Então ele pegou, sabe quando a gente pega naquela alcinha de trás da mochila? Ele puxou a alcinha de trás da mochila do menino e falou: rapaz, mas o que tem aí dentro? Aí o menininho, judeuzinho, né, falou assim: ó, aqui tem uma Torá, um Talmud, um Midrash, um Zohar. Tinham 5, 6 livros. E são enormes. Para quem conhece a cultura judaica, sabe que são livros enormes. E o garotinho com aquela mochila pesada. Aí ele falou assim: rapaz, deixa eu te dar uma sugestão. Chega lá na escola e fala para o diretor comprar uns lockers, uns armáriozinhos, e vocês deixam o livro na escola. Interessante, porque eles estudam a Torá na escola. Deixa lá na escola, é muito pesado. Aí vocês trazem só o estojinho e o caderno para casa. Aí passou muito tempo. E de repente, quando ele vai atravessar o sinal de novo, ele encontra o mesmo menino. Quando ele encontra o menino, ele percebe que a mochila está mais vazia. Tem que ficar longe da caixa. Quando ele pega, ele vê que está vazia e fala assim: oh, e aí, o que aconteceu? Ah, muito boa a sua dica. Agora, eles compraram os armários lá na escola e os livros ficam todos lá. Só que quando ele falou que agora todos os livros ficavam na escola, o homem ficou um pouco triste. Porque agora o menino só poderia consultar os livros quando estivesse na escola. Não podia mais meditar em casa, no caminho. E ele chegou a uma conclusão que eu carrego para a vida. Que não somos nós que carregamos o livro. É o livro que nos carrega. Você vem para a igreja, traz sua Bíblia e você acha que você está trazendo ela. Mas mal sabe você que é ela que tem te carregado. É ela que te sustenta, é ela que tem palavras para você em diversos momentos da sua vida. Em diversas situações que você está, não é você que carrega ela, é ela que te carrega. Ela tem te carregado até aqui, então nós agradecemos ao Eterno por este dia, onde nós celebramos a palavra que Ele nos deu. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no último capítulo de Josué. Hoje é culto da família. Josué capítulo 24, verso 15. Talvez uma das passagens mais conhecidas da terra. Josué, capítulo 24, verso 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vou ler apenas a parte final. Ve'anochi uveiti na avod et Adonai. Que é um clássico, que traduzindo quer dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita isso com toda a sua alma. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, autoridade espiritual é muito mais do que simplesmente alguém que tem poder de manda e desmanda. Josué entende muito bem que autoridade é decidir, é tomar decisão. É muito difícil tomar uma decisão, mas depois que você a toma,
é necessário que você sustente aquilo que você falou. Porque isso não só demonstra que você tem força naquilo que você fala, como também você cumpre aquilo que você fala. Quando você diz, profere uma coisa que vai fazer, que se posiciona em decidir, e de repente você volta atrás, isso mostra que a sua palavra não tem força. É igual virada de ano. Todo mundo fala, vou emagrecer uns 5 quilos, vou entrar na academia. Você fala, decide, mas aí vem o chocolate, vem a pizza, e você fala, deixa quieto, deixa para o ano que vem. Decidir implica dificuldade. Por quê? Tomar uma decisão não é uma coisa fácil. Tomar uma decisão implica toda uma mudança de vida. Josué sabe disso. Ele sabe que uma decisão não tomada muda tudo na vida. Quando Moisés chega para o povo, ele fala assim, vamos enviar 12 espias na terra, para que vejam como ela é, se realmente é boa, e aí a gente vai lá tomar posse, porque a autoridade já foi dada. Deus falou, a terra é de vocês. Desde o Egito Deus vem falando, é de vocês, é de vocês, é de vocês, é de vocês. Só que quando o povo chega lá, a Bíblia diz que eles passam 40 dias espionando, espiando, olhando se tudo de fato é bom. 40 dias. Só que, nesses 40 dias, ao retornar, 10 deles voltam com um pensamento de gafanhoto. Eles olham a terra que Deus já prometeu para eles. Eles olham sabendo que Deus já tinha dado autoridade para eles tomarem posse. Mas eles têm um pensamento de gafanhoto. Eles falam, nós não podemos ir. De fato a terra é boa. De fato o fruto é bom. Irmãos, eu demoro um pouquinho, mas eu vou chegar lá, tá? Fica tranquilo que daqui a pouco você vai dar os glória. A terra é boa, de fato o fruto é grande, é tudo muito produtivo, mas os homens que habitam lá são muito grandes. Então, 10 voltam com esse pensamento, mas Josué e Caleb falam, não, vamos lá, vamos quebrar tudo, Deus já nos deu, vamos tomar posse, vamos chegar chegando, porque já Deus vem falando, é seu, é seu, é seu, é seu, é seu, então é só a gente tomar posse. Só que o que acontece? As pessoas dão sempre ouvido à maioria. Deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre, ou quase nunca, a maioria está com a razão. Aí as pessoas deram ouvido aos 10, somos pequenos, somos inferiores, e o povo fica com medo. Josué e Caleb, não, vamos quebrar tudo, vamos entrar, Deus já falou que é nosso, vamos tomar posse, a autoridade já está na mão. Só que o que eles fizeram? Deram ouvidos à maioria. E quando o povo coloca em seu coração o pensamento da maioria, Deus fala, está decidido, para cada dia que vocês passaram espiando, um ano de deserto. Sabe o que significa isso? Quando você não decide e não enfrenta determinadas coisas na hora, você vai passar mais tempo peregrinando no deserto. Nós é quem estabelecemos o tempo de deserto. Ou você chega quebrando tudo na autoridade que Ele te deu, ou vai ficar rodando anos e anos. Ele entende que a autoridade é decisão. Ele fala, vamos chegar. Só que aí o povo fica com medo. E passaram 40 anos peregrinando no deserto, porque não decidiram tomar posse da autoridade que Deus tinha dado. Só que aí você pode pensar o seguinte, professora, Josué e Caleb não tiveram o pensamento da maioria, mas passaram o mesmo tempo no deserto. Sim, é bem verdade que às vezes nós somos conduzidos forçadamente no deserto por causa dos outros.
Você se vê num deserto e fala: eu não fiz nada para estar aqui, mas eu estou aqui. Mas eu quero te dizer que o tempo que você passou no deserto é o mesmo tempo de vigor que Deus vai lhe dar para quando você chegar na terra, você tomar posse de tudo em nome de Jesus. Olha só, a Bíblia diz que eles tinham 45 anos. Passou o tempo, quando eles chegam agora, eles já têm 85. Mas a Bíblia diz que eles pegaram na espada. Foram 31 batalhas travadas no livro de Juízes, de Josué e Juízes. E o que acontece? Todas elas, eles tinham o mesmo vigor de antes. Todo o povo que estava saindo do Egito até a terra prometida morreram no deserto. Só sobrou Josué e Calebe. Por quê? Porque eles já tinham estabelecido em seu coração decidir entrar na terra. Quando repartem a terra, porque às vezes nós passamos tempo no deserto por causa dos outros. Quando repartem a terra, olha a porção que é dada a Josué, em hebraico chamada Timnat Será, porção dobrada. Sabe o que significa isso? Que talvez você possa ter sido conduzido ao deserto por causa de alguém. Você não entrou lá porque você quis. Você foi forçado porque alguém não decidiu na hora que tinha que decidir. E você está lá sofrendo. Mas eu quero te dizer que Deus vai preservar o seu vigor. Você vai ter a mesma força que você tem agora. E quando chegar a hora de repartir o despojo, Deus vai lhe dar uma porção dobrada. Ele entende que a autoridade é decidir. Então quando chega ali, o legado de Moisés cai sobre ele e ele vai repetir algumas coisas. Olha lá o que diz o texto. Ele vai reunir todo o povo para falar com todo mundo. Primeiro, por quê? Porque quando você fala uma coisa para uma pessoa, para a pessoa falar para você, irmão, você sabe que não vai sair a mesma coisa. Então a autoridade é você chamar todo mundo e falar olho no olho aquilo que você decidiu. Uma coisa é você decidir uma coisa sozinho, outra coisa é você decidir em conjunto. Vamos, vai acontecer, será, olho no olho, diante da multidão. E ele vai começar a repetir as coisas, ele vai dizer: olha, lembrem de quando Deus tirou Abraão lá da terra dele e o trouxe, chamado em hebraico Rive, ou seja, aquele que atravessa o rio. Quando você atravessa o rio, tudo muda. Deus fez vocês atravessarem o rio. Deus os protegeu. Deus tirou vocês do Egito com mão forte. E eu acho lindo isso, sabe por quê, irmãos? Praga é só para a visão do egípcio. Para quem está vendo Deus entrar com a mão na terra, é milagre. Olha o que o texto vai dizer. Deus nos tirou com mão forte. Mão em hebraico é yad. Yad significa 10. Cada uma das pragas era Deus cravando o dedo na terra do Egito para tirar Israel de lá. Quando Deus mandava uma praga, era um dedo, 2, 3, 4, 5, até que quando os 10 dedos cravaram na morte dos primogênitos, Ele tira todo Israel de lá com as suas mãos fortes. Porque não há cativeiro que o teu Deus não entre com mão forte para te tirar de lá. Não importa a situação que você esteja, pode ser um cativeiro espiritual, financeiro, pode ser qualquer tipo de cativeiro. Teu Deus tem mão forte para entrar lá e te tirar de lá. E ele vai lembrando, lembra que quando nós chegamos lá na terra, levantaram-se Balaão e Balaque para amaldiçoar vocês? Profeta comprado. Para quê? Porque não suportava ver você crescer e queria te amaldiçoar, porque isso também acontece na nossa vida. E sabe qual que é o significado de Balaão e Balaque? Devorador e destruidor. Quando o devorador e o destruidor levantava a boca para falar maldição, Deus transformava em bênção. Sabe por quê? Porque Deus tem o controle da boca do devorador e tem o controle da boca do destruidor. Ele pode decidir falar alguma coisa contra você, mas quando ele for falar, o Eterno vai transformar em bênção. Deus tem o controle. E ele vai relembrando. Lembra que quando vocês chegaram
atravessando o rio, chegando a Jericó, as muralhas caíram para vocês tomarem posse. E aqui é muito interessante observarmos que nós é quem precisamos decidir quem entra e quem sai da nossa casa. Você não é obrigado a permitir entrar dentro da sua casa física e espiritual quem você não quer. Aí olha o que a Bíblia vai dizer do mesmo livro de Josué, 2 exemplos. Raabe, uma prostituta que morava no muro de Jericó. Mas quando ela viu os homens de Deus, ela falou uma expressão, eu acho muito linda, ela fala: o nosso coração está desmaiado, porque nós ouvimos dizer que esse Deus aí que vocês servem abriu o mar para vocês passarem. Ela creu. E meus irmãos, pasmem, a Bíblia diz que quando eles começaram a tocar as buzinas e andar em volta da cidade, todo o muro caiu, só sobrou um pedaço da casa de Raabe. Todo o muro, sabe que tamanho era o muro? O muro tem uma extensão entre 6 a 7 metros, passava carruagens em cima. E Deus falou: o muro vai cair, mas uma mulher creu no Deus de Israel. Tudo caiu, mas a casa dela ficou de pé. Eu quero te dizer que se você crê, aquele que você permite entrar na sua casa, o Deus Todo-Poderoso de Israel, tudo pode estar ruim ao seu redor, mas a sua casa vai ficar de pé. E Acã? Tecnicamente, Acã servia ao Senhor. Tecnicamente, Acã era do exército do Senhor. Josué olha o povo de Ai e fala assim: pouco, pequeno, vambora, vamos quebrar tudo, não precisa nem descer com o exército inteiro, está no papo, está na mão. Só que o povo, quando foi pegar os despojos, Deus falou assim: não pega nada. Mas Acã vai e esconde o quê? Dentro da sua tenda, um pouco de ouro, um pouco de prata e uma capa do exército inimigo. Aí o povo entra para batalhar e de repente aquele povo que era a maioria sai correndo. E aí Josué fala: ei, que negócio é esse? Cadê? Cadê a vitória, Senhor? A gente está aqui planejando tudo e de repente esse povinho pequeno vem para cima da gente. Por quê? Porque tem coisas que a gente guarda dentro da nossa tenda que não são do agrado de Deus. E de repente você perde batalha, perde batalha, perde batalha, perde batalha, porque tem coisa lá dentro que não é para estar. Eu achava engraçado, pastor, porque minha mãe é assembleiana, meu pai também, pastor da Assembleia de Deus. De vez em quando tinha umas fogueiras lá em casa, né? De repente sumia um brinquedo, sumia um paninho, sumia uma coxa, sumia a boneca. Eu falava: ih, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Esse negócio some do nada. Por quê? Porque como pai e mãe, talvez você nem acredite muito nisso, mas quando você vê que alguma coisa, por mínima que seja, está atrapalhando os seus filhos, espiritualmente, o sono deles, o cotidiano deles, a vida intelectual deles, você vai queimar até a casa inteira se aquilo prejudica teu filho. Então, começavam a assumir uns negócios, por quê? Porque eles colocavam no coração estabelecer que aquilo que entra dentro da tenda que faz mal, pode fazer a tenda toda ruir, então é melhor queimar do que ser queimado. Entenda, é melhor queimar que ser queimado. Aí acontecia uma submissão, a gente entendia por quê? Porque tem coisas que a gente permite entrar dentro da nossa casa que não era para estar ali. Antigamente, né, tudo era televisão. Hoje a gente sabe que mudou, hoje quase as pessoas não assistem a televisão. Mas o Netflix, olha lá, mas ainda você pode selecionar alguma coisa. O que funcionava a televisão antigamente? O canal, você vai mudando o que quero, o que não quero, o que quero, o que não quero. Na sua mão estava o poder de decisão. Agora, hoje em dia, com a internet, as coisas são diferentes. Por quê? Porque agora você não clica. Não é fácil ir e não é fácil sair. Você digita o que você quer. Tem coisas que a gente vai digitando que a gente quer e elas vão entrando, não só na casa física, mas na casa espiritual. Você escreveu. Uma coisa, irmão, é você ver uma coisa passar batido, uma propaganda piscando, uma coisa é você digitar, você querer, você ir atrás. Aí de repente as coisas começam a desequilibrar, coisas pequenas, mas a nossa Bíblia diz que o nosso Deus é a expressão hebraica Caná, que significa ciumento.
Você teve um marido, um namorado ciumento, irmã? Você já teve? Ele controla a roupa. Ele controla a maquiagem. Ele controla os amigos. Ele controla quem entra e quem sai. Ele controla seu telefone. Portanto, nosso Deus é um Deus ciumento. Ele controla algumas coisas, aí você fala assim, isso é bobagem. Mas Ele controla porque Ele te ama. A diferença é que às vezes aquele que é ciumento de fora quer agredir, quer entrar com a palavra ruim, mas o teu Deus não, o teu Deus quer te proteger. Te proteger por causa do amor que Ele tem. É um amor de ciumento. Aí Josué vai continuar falando, então meu povo, é tudo isso daí. Lembra da autoridade que Deus deu a vocês, para que vocês derrotassem as nações inimigas. Em hebraico até é engraçado, ó. Rive, Priti, Ivizi, Hagirgazi, Haevuzi, Harevari, Haezivi, que em português termina diferente. Termina Girgazeu, Perizeu, Eteu, Amorreu, tudo com eu. Porque, entre outras palavras, não são só nações que Deus mandou destruir do lado de fora, são nações que Deus mandou destruir do lado de dentro. Todos nós temos eus dentro de nós que precisam cair. Olha lá, no mesmo capítulo, Amorreu. Amorreu significa povo que vive na montanha. E o povo que vive na montanha, é difícil você guerrear com ele. Porque veja, todas as batalhas bíblicas são travadas no vale. Porque no vale é todo mundo olho no olho. Agora quem trava a batalha com gente da montanha olha assim, ó. Quando o inimigo vai subir a montanha, ele já está de cima de olho, ou seja, é mais fácil dar uma flechada quem está embaixo. Então Deus fala, destrói os inimigos da montanha, porque senão eles vão destruir vocês. Quando ele fala, destrua o amorreu, ele está dizendo, mate dentro de você a soberba. Mate dentro de você a elevação. Porque eu não gosto de gente assim, eu gosto de gente assim. Ele fala, mate os inimigos da montanha. Tem gente que ele vive uma vida simples no vale. Ele trava a batalha no vale e Deus exalta. Quando ele sobe, ele nem cumprimenta quem está na escada. Mas eu te digo, cumprimente quem você está encontrando na escada ao subir, porque vai ser o mesmo que você vai encontrar quando você descer. Sabe por quê? Porque a vida é uma roda que não para de girar. Hoje você pode estar em cima, amanhã você pode estar embaixo. Então seja amável, seja educado, seja gentil, porque quando a roda girar, Deus vai te honrar. O segundo povo é chamado Perizeu. Perizeu em hebraico significa aquele que conserva a tradição. E a gente sabe que não há problema nenhum em conservar tradições. É bom a tradição, os costumes familiares. Mas o que acontece aqui? Quando a gente se entrega a vida a Jesus, dependendo da religião que a gente vem, tem pessoas que ela arrasta toda a tradição de novo. É a peregrinação, é determinadas leis, alguns tipos de comida, vestes. Ele saiu de lá, mas o lá não saiu dele. E é por isso que a Bíblia tem 2 livros consecutivos. Êxodo e Levítico. Em Êxodo, Deus tira o povo do Egito. Em Levítico, Deus tira o Egito do povo. Por quê? Porque as tradições que eles carregavam depois de 400 anos, eram o quê? Tradições egípcias. Olha a língua hebraica, ela começa toda pictografada, igualzinho caracteres egípcios. Aí Deus falou assim, imagem não. Imagem eu não quero não, vamos mudar tudo isso. As tradições que o texto se refere é quando você mantém as tradições que não pertencem mais à sua caminhada com Cristo. Uma coisa era do lado de lá, do lado de cá agora é diferente.
tradições que te amarram ao passado, tradições que te amarram a antigas religiões, acabou. Nova vida com Cristo, novo caminhar, novo proceder, porque a graça é linda. O próximo povo é o povo cananeu. O povo cananeu em hebraico significa povo das regiões baixas. É o povo que gosta da baixaria, de tudo relacionado àquilo que não está no patamar de Deus, porque o patamar de Deus é elevado. Ele vem para Jesus, mas continua as tradições de ser brigão, de ter a boca imunda. Ele conserva as tradições de baixo. Deus falou: filho, já te subi de nível, muda de vida. Andar com Cristo é outro nível. E você com certeza não vai querer ser cananeu. Um povo que tinha uma tradição terrível. Não respeitava criança, não respeitava mulher grávida, não respeitava animais. E Deus falou assim: mata esse povo, porque eu não quero que vocês se pareçam com ele. Não faça aliança, não entregue suas filhas, não entregue seus filhos. Acaba com eles de vez, porque eu já te elevei de nível. Quarto povo, Eteu. Eteu, a tradução significa aquele que tem poder para amedrontar ou para botar medo. Já percebeu que esse tipo de pessoa existe muito? Às vezes ela nem é aquela pessoa brava de pegar na mão mesmo, mas só a palavra dela, o jeito que ela chega para você, ela põe medo. E entenda, meus amados, se tem uma coisa que nós precisamos exterminar de vez de dentro de nós, é o medo. Existem dois tipos de medo: gan pahad, pahad ra. O gan pahad a gente pode traduzir como o medo bom. O que seria o medo bom? O medo bom é aquele que você está andando numa linda montanha no Grand Canyon, quando você chega na beiradinha, você sabe que não pode dar mais um passo, senão você vai cair de lá. O medo bom é quando você está diante de uma serpente, você sabe que ela é venenosa, você não vai passar a mão na cabeça dela. O medo bom é aquele que quando o prédio está em chamas, você não vai entrar lá dentro para fazer um churrasquinho, porque você sabe que você pode morrer. O medo bom, em outras palavras, é aquele que preserva a vida. O bom senso. O medo que muitas crianças, ou adolescentes, ou até adultos que têm problemas neurológicos, não têm noção nenhuma do que é esse medo. Então, o medo bom é aquele que nos protege, é uma cerca. Ou seja, é aquele medo que me faz entender o meu limite. Eu não vou ficar olhando para essa moça aqui andando e vou cair aqui. Entendeu? É o meu limite, eu entendo, é um senso. Eu não preciso estar olhando para saber que é perigo. Está entendendo? E o pahadra é o medo mau. O medo mau nos aprisiona. O medo mau nos domina. O medo mau controla a nossa vida. Veja, quando eu tinha 10 anos, exatamente 10 anos, eu fui ao médico com a minha avó. Quando eu cheguei no médico, tinha caído uma grande tempestade. Hoje, vindo para cá, eu conversava com meu esposo sobre isso. Os moços que estavam na usina não abriram as comportas na hora certa. Tiveram que abrir todas juntas. Então, nesse dia de chuva, eu estava no segundo andar do hospital. O primeiro andar todo foi inundado de água. A correnteza das águas era tão forte, os carros vinham girando, quebrou-se as portas de vidro do hospital do primeiro andar, e eu fiquei presa vendo todo aquele terremoto diante dos meus olhos, presa no segundo andar. O que aconteceu? Eu fiquei com a síndrome do pânico de chuva. O céu ficava cinza, não tinha ninguém que me segurava, eu já começava a tremer, começava a gritar. Eu pegava qualquer pano que tinha na frente, enrolava na cabeça para não ouvir o barulho da chuva e entrava dentro do guarda-roupa. Irmãos, eu pesava 39 quilos. Entrava, escondia dentro do guarda-roupa. Podia ser um sereno, podia ser uma gotinha, uma garoa. Eu tinha medo de ver toda aquela cena outra vez. Para melhorar,
Estava em casa, na cozinha, quando de repente o muro do vizinho caiu. Eu tinha 10 anos. Em cima da cozinha da minha mãe. A cozinha quebrou todinha e os destroços vieram para onde? 5 centímetros do meu pé. Quando eu vi aquela água descendo, aquele barro, a casa toda quebrada, reforçou o medo. Com 10 anos eu tinha que tomar ansiolítico, de tanto desespero que eu ficava. Aí teve um dia que meu pai começou a chamar os pedreiros, começou a arrumar um ambiente. E ele falou assim, esse medo tem que ir embora. Entenda, se você não desafiar os seus medos, cada dia que passa ele cresce mais. Você precisa ficar diante dele e vencê-lo em nome de Jesus. Quem está falando para você é uma pessoa que entende como é difícil estar diante do medo. Eu não estou falando para você como uma pessoa que nunca viveu nada nesse aspecto. É alguém que sabe que é difícil estar de cara a cara, mas também que sabe que é possível vencer. Meu pai falou assim, vou pegar uma cadeira, vem comigo. Meu pai, irmão, pastor da Assembleia de Deus, pensa, um homem abençoado. Pegou uma cadeira de plástico exatamente como essa. A cozinha construindo, ele abriu a porta, senta aí, e a chuva armando. Aí eu sentei, aí ele falou assim, você vai ficar sentada aí, na chuva. Eu falei, o senhor está brincando? Ele, você vai ficar aí na chuva. Meu pai entrou, fechou a porta, e eu fiquei sentada na chuva. Quando acabou aquela chuva, eu nunca mais tive medo. De vez em quando, o nosso pai espiritual também põe umas cadeirinhas para a gente. E põe a gente de frente com aquilo que a gente mais tem medo. Mas eu quero te dizer, a autoridade para você vencer já foi liberada. Toma posse e pula de fase, em nome de Jesus. E é por isso que Deus falou para eles, destrua aqueles que têm poder para amedrontar. Porque existe alguém que é muito mais forte que está com você. Estou acabando. Girgazeus, aqueles que moram na lama. A Bíblia diz em Apocalipse, quem é santo, santifique-se ainda, santifique-se mais. Mas quem é sujo, continue se sujando, suje-se ainda. Sabe por quê? Porque tem gente que já estabeleceu isso para ele no coração. Ele faz questão de ser ruim. Ele faz questão de ser sujo e de se sujar mais ainda. Ele traz toda a bagagem da tradição que ele tinha lá fora, para cá. Lá fora, ele sentava a faca, chutava o pé. Aí hoje o pastor fala assim, não, hoje não tem oportunidade. Mas como assim não tem oportunidade? Nunca mais eu volto aqui. Ele está na lama e ele acha que o resto da vida dele é obrigado a viver ali. Meu irmão, você não é obrigado a viver. O passado já passou, ou seja, se a sua vida foi desse jeito, esquece ela e continua agora caminhando, porque Jesus tem território limpo para você. Ninguém é obrigado a viver nisso. Heveus, enganadores. E nós sabemos que enganadores só enganam a si mesmo. Porque a pessoa, quando ela mente, você vê na cara dela. Só que como a gente não tem poder de ver o nosso rosto, a não ser quando a gente está diante do espelho, a gente sai falando, achando que as pessoas não conseguem compreender quem de fato somos. Quem engana, engana só a si mesmo. Quem mente, mente só para si mesmo. Porque na verdade, no fundo, a outra pessoa pode até sair iludida, mas você sabe que não é. Você sabe o que não é, você sabe o que não tem. Então vai viver até quando nessa vida de engano a si mesmo? Deus está falando, mata isso dentro de você hoje, começa uma vida nova. Isso tudo Deus está falando para o povo de Israel. Jebuseus é o último povo. Jebuseus significa pisadas fortes. Bullying. Pessoas que com palavras querem esmagar e atrapalhar toda a construção da sua história.
Eu e o Tiago, nós temos uma história muito linda de vida, né, amor? Para a glória de Deus. Por quê? Porque se você voltasse minha vida alguns anos atrás, você não dava nada, absolutamente nada por mim. Eu sempre tive um probleminha de coluna, meio curvadinha, era muito mais magra que isso, e você já imagina a coisa estranha que era. Eu ia para a escola, ganhava um monte de apelido. As pessoas falavam, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você é esquisita demais, olha onde você mora, olha a sua cara. Para melhorar, minhas irmãs tudo arrumava namorado, eu era mais velha, ninguém queria namorar comigo. Aí eu fui ler a Bíblia, pastor, por isso que hoje, né? Irmão, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Alguma coisa vai ter que sair daí. Eu tinha tanta dificuldade de aprendizado, eu sentava na beira na primeira cadeira, a professora falava, Flávia, mas eu não sei como é que você não entende. Eu falei, eu também não sei. Ela me levava para a casa dela. Irmão, eu era ruim em tudo na vida, tudo. Tinha bullying, tinha síndrome do pânico, só ficava deitada em casa. Eu falava, Senhor, eu quero ter vida. E ainda o único plano que eu tinha no meu coração, eu falava, eu vou fazer moda. Desenhava, gastava folhas e folhas de papel desenhando vestido. Aí a única coisa que eu tinha era esse sonho. Aí Deus falou assim, não. Nada disso. Eu preciso de você em outro lugar. Eu desmoronei, eu falei, Senhor, não tenho rumo, não tenho norte. Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou fazer com todas essas pisadas fortes? Mas o Senhor falou assim, eu tenho uma nova história para você. Entenda que você que é pai e mãe, você tem autoridade espiritual para mudar o cativeiro na vida do seu filho. Talvez você tenha construído uma vida triste e amarga, por quê? Porque os seus pais foram tratados assim, eles trataram você assim. Mas a partir de você, tudo pode começar novo. Você pode falar, irmã Flávia, eu não tive um pai carnal para me abençoar na fé, mas você teve uma paternidade espiritual, alguém que cuidou de você, e você pode ser o Abraão que vai começar toda a história da sua família. E eu com aquele problema todo repetia ano após ano de escola. Irmãos, uma pessoa magra, corcunda, com nota vermelha, repetente, que não tinha namorado, que tinha dificuldade de aprendizado, vai dar em quê? Vai dar em nada. Aí um dia minha mãe falou assim, isso daí não tá bom não. Me arrumei para ir para a escola e às vezes fazia o quê? Molhava a roupa para não ir na escola, mudava o despertador, fazia aquelas coisas que todo mundo já fez na vida alguma vez, né? Fingia que estava atrasada, falava não vai dar mais tempo, para não ir, para não sofrer humilhação. Eu era mais velha da minha turma, o negócio já estava ficando feio. Minha irmã me passou, minha irmã era mais nova, foi estudar comigo, depois passou de série, eu fiquei lá. Eu falei, Jesus, o negócio não está bom não. Aí minha mãe falou assim, não está mesmo não, vem aqui. Antes de eu sair para a escola, ela colocou a mão na minha cabeça e falou assim, receba a mente de Cristo. Irmãos, o Eterno cria tudo no haja. Vayomer Elohim, Natse Adam Besalmeno Kedemoteno, Bereshit bara Elohim, Et Hashamay ve'et haaretz, ve'haaretz ha'et atov vavohu ve'chosher al penei tehon, ve'hura Elohai merashefet al penei hamai, vayomer Elohim yehi-or, vayehi-or. Ou seja, ele fala, haja e ouve, haja e ouve. E aí quando ele fala, quando eu li aqui o primeiro versículo, quando ele cria o homem, Vayomer Elohim nasce Adam Besalmeno Kedemoteno, eu faço você a minha imagem e a minha semelhança. E como se não bastasse, sopra a minha vida dentro da sua. Quando ele sopra isso dentro de você, ele sopra o poder da palavra. Ou seja, tudo que você fala vai acontecer. Se você entende esse poder, você muda a sua história e a história de todo mundo que te cerca. E aí minha mãe falou assim, em nome de Jesus, receba a mente de Cristo. Passei, fui direto para a faculdade, entrei na faculdade de arte. Ali eu fui a primeira aluna da minha turma, para a glória de Deus, nota boa em tudo, fazia os quadros, meu professor ficava assim, menina, da onde você tirou isso? E aí as pessoas iam falando, o que está acontecendo com essa menina? E aí Deus foi dando até uma certa,
mas me deu uma melhorada. Aí apareceu o Tiago, e aí foi tudo caminhando. Aí eu fui a oradora da minha turma, me formei para a glória de Deus, fui aprender hebraico, estou aprendendo grego, vou aprender hindi, e não há mais limite, sabe por quê? Porque quando Deus entra na vida e na mente de alguém, tudo deve mudar. Então eu vim aqui te dizer que se você entende essa autoridade de expulsar os erros da sua vida, de tirar da tua casa aquilo que não vai te edificar, de mandar embora pessoas que só vêm ali para atrapalhar, não vêm enriquecer você em nada, manda eles embora e começa uma comunhão nova com o Eterno. Que você vai ver como a sua vida vai destravar, porque as palavras têm poder. Benjamin foi para a UTI, né, filhinho? Nasceu 1,3 kg, magrinho, mirradinho, com aparelho para tudo quanto é lado. Não dava para ir no culto, fazíamos o culto na UTI para ele, contávamos histórias da Bíblia e o Tiago profetizava no final: você vai sair daqui, você vai mais longe que papai, você vai conhecer mais países, você vai sair daqui com saúde. Meus irmãos, meu filho ficou 26 dias na UTI, voltou para fazer 2 cirurgias e depois que eu saí de lá, nunca mais ele voltou num hospital. Porque a sua palavra tem poder. Poder para mudar. Às vezes seu filho chega com um olhar triste, cabisbaixo, porque às vezes aconteceu alguma coisa na escola. Você sabe como é difícil. Acontece com todo mundo. Mas chega, profetiza para ele. Vai dar certo, você vai chegar lá. Você vai conseguir. Filhão, eu sei que está bravo, mas nós vamos junto. Vamos ver esse caderno aí. A gente não sabe, a gente olha no YouTube, mas a gente vai chegar lá. Amém? Aí ele fala assim, aí Josué, depois de falar tudo isso para o povo, ele fala: então, tá bom, o que mais? Deus derrubou o muro, calou o devorador, expulsou os Zeus, fez tudo isso para vocês. Agora eu vou fazer uma proposta: escolha hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses, que veio lá de Ur dos Caldeus, dominou os cananeus, que não fala, que não anda, que não faz nada. Aliás, tem uma história linda no Talmud. Porque o pai de Abraão, Terá, fazia comércio de ídolos. E aí um dia Terá foi viajar e deixou Abraão com os ídolos todinhos lá para cuidar. Falou: você cuida de tudo aí, meu comércio, hein? Aí quando Terá chegou, estava tudo quebrado, só tinha um com um cacetete na mão. Um grandão. Aí ele falou assim: meu filho, o que aconteceu aqui? Está tudo quebrado, só sobrou esse daqui. Você quebrou os ídolos? Ele falou assim: claro que não, pai. Aquele grandão ali saiu quebrando tudo. Aí Terá falou assim: filho, vem cá, filho, olha aqui, presta atenção. Eles têm olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não pega. Tem pé, mas não anda. Aí Abraão virou para ele e falou assim: pai, então por que o Senhor confia neles? Por que você está confiando em coisa que não se movimenta, irmão? Deus é bom, Deus se movimenta, Deus é onipresente. Ele entra na sua casa, Ele entra na sua família. O dia que você decidir, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Meu irmão, não precisa perguntar: mulher, você quer? Filho, você quer? Não, decida e vai acontecer. Tudo que você decidir, vai acontecer. O dia, meu irmão, que você chegar... Se você entender, irmãos, o dia que você chegar na sua casa tomando posse de tudo aquilo que Deus já te deu do reino espiritual, existem coisas que não acontecem, que não andam, que não caminham. Por quê? Porque você não trava as batalhas cara a cara. Tem madrugada lá em casa que eu levanto, pastor. Eu, Tiago, de vez em quando é ele, de vez em quando eu acordo, ele está com a mão lá, o óleo da unção derramando no Benjamin. Tem dia que eu chego lá na porta e lá em casa mesmo tem uma brahá na porta, Baruch Habait, que é a bênção do lar. Eu pego o óleo da unção, passo da porta e eu falo: Senhor, não deixa entrar aqui dentro gente que não vai edificar em nada, gente que vem trazer disse-me-disse, gente que não vai enriquecer em nada aquilo que o Senhor tem para mim. Permita entrar aqui gente que vai falar da mesma coisa que eu, a mesma linguagem que eu, que vai compartilhar coisas que vão só edificar a minha vida, ao invés de me elevar a níveis baixos. Senhor, traga aqui só pessoas que têm o mesmo pensamento ligado em Ti. Não permita mais entrar na sua casa coisas que Deus não quer. Pessoas que vão ali só para te desprezar. Às vezes tem gente que é tão enganador, tão soberbo, tão altivo. A gente permite entrar na nossa casa e ele dentro da nossa casa quer nos humilhar.
quer contar vantagem, quer pisar na gente. No meu território, não, meu irmão. No meu território, não. No meu território, não. Aqui já está decidido quem manda é o Eterno. No meu território, não. Você decide. Aí Josué fala para o povo: escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Está decidido aqui. Aí diz a Bíblia que o povo olhou para Josué e falou assim: nós também. Sabe por quê? Porque um exemplo arrasta. Um exemplo arrasta. Às vezes a gente quer convencer muito na palavra, mas um exemplo arrasta. As pessoas vão olhar muito mais o que você faz do que o que você fala. Então, arraste gente para servir ao Senhor, porque é isso que Ele quer. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.